Olá pessoal, nessa videoaula vai ser uma aula, vou dizer, um pouquinho mais complicada, que é o Teorema da Função Implícita. A ideia básica do Teorema da Função Implícita é o seguinte: temos uma equação com algumas hipóteses razoáveis, até simples. A gente sabe que tem uma função y em função de x. Mas o que a gente quer dizer com sabe? A questão é que sabemos que está bem definida, tudo bonitinho. O problema é que a gente não consegue explicitar a equação. A gente não consegue botar o y no lado igual a um montão de coisa de x no outro. Complicadíssimo. Mas mesmo que seja complicado, a gente sabe que existe aquela função. Sabendo que existe aquela função, a gente quer derivar, quer um monte de coisa. E o Teorema da Função Implícita dá condições para isso, condições suficientes para garantir a existência dessa função. Então, antes de tudo, eu vou enunciar o teorema e depois eu vou explicar ele com essas figurinhas aqui. Então, temos uma função de R2 para os reais, de classe EK. Como eu estou derivando, eu vou sempre trabalhar com aberto. E um ponto x0, y0 e 1, tal que, primeiro, calculou f de x0, y0. Tá, eu vou chamar, vamos falar que dá C. E uma hipótese que é a hipótese importante do Teorema da Função Implícita. Uma das derivadas parciais é diferente de zero. O que eu estou pegando é del f del y, diferente de zero. Então, existe uma vizinhança V do intervalo AB, cartesiano CD, depois eu vou explicar isso, e uma única função, y igual a y de x, tal que satisfaz isso. E mais ainda, essa função y de classe CK e tem uma formulinha para derivada. Então a ideia é o seguinte: vamos pegar essa equação aqui. Y² menos x² menos x³ igual a zero. Não é meu objetivo ensinar como desenhar isso, nada, mas a curva dada por essa equação é essa aqui. Eu gosto muito dessa curva porque ela tem tudo de função implícita. E agora, vamos supor que eu pegue um ponto x0 e um ponto y0. Tá? Peguei esse ponto aqui. E o que a gente vai fazer é olhar só nesse ponto. Esquece a parte de baixo. Só olha aqui numa vizinhança disso. Olha, é praticamente localmente um gráfico de alguma função, se a gente restringir bem o domínio. Então, a ideia é o seguinte: dado x0 e y0, olhamos o vetor normal dela. O vetor normal, ela tem componente em relação a y. Então, o que eu estou dizendo? Del f del y, diferente de zero. Tem componente em relação a y, não, tem componente vertical. O componente vertical é o meu del f del y. Então, bom, del f del y diferente de zero, mas tá bom. O que acontece é que eu consigo uma vizinhança. Vamos botar aqui desse ponto x0 e y0, vamos desenhar aqui primeiro. Tá bom? Nessa vizinhança, eu vou considerar esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. Então, aqui é o meu A, aqui é o meu B. Esse aqui é o meu V, esse quadradinho aqui, esse retângulo, na verdade. Esse aqui é o meu C, esse aqui é o meu D. E para cada x escolhido nesse intervalo, existe um único ponto nessa vizinhança, tal que satisfaz essa equação. Lembra que estar nesse ponto é a mesma coisa que satisfazer, ou estar nessa curva é a mesma coisa que satisfazer essa equação. Para cada x existe um ponto no quadradinho, nesse retângulo aqui em cima, tal que satisfaz essa equação. Ou seja, para cada x existe um único y que satisfaz isso. Tá, trabalhei aqui. Outro ponto que a gente pode considerar, que é o mais também importante, é esse aqui. Esse ponto, a reta normal é vertical e encaramos uma vizinhança normalmente. Para cada x fixado, deixa eu pegar aqui o meu intervalo AB, outro ponto,
Se fosse esse aqui o meu ponto x0, y0, para cada x fixado, existe um único y. E de modo que satisfaz essa equação aqui dentro desse retângulo. Novamente, dá o f dá o y diferente de zero. Um outro ponto importante seria isso aqui. Olha o que acontece. Reta vertical, o vetor normal é horizontal. Aqui ela tem del f del y igual a zero e del f del x diferente de zero. E o ponto é o seguinte, não importa quão pequenininho quadradinho eu tome. Se eu pegar um x qualquer, eu vou ter pelo menos os dois y. Eu não consigo fazer y em função de x. Pelo menos numa vizinhança de quadradinho disso. Então, esse ponto aqui é diferente desse. E esse que dá problema. Del f del y é igual a zero. Não tem necessidade de acontecer nada. Só que o interessante é o seguinte. Agora vamos pensar o contrário. Essa notação aqui, del f del y ser diferente de zero, não equivale nada. Eu posso trocar, mudando um pouquinho, se eu trabalhar com del f del x. X e y são independentes, em geral. Então, olha só o que acontece. Para cada x, ou para cada y nessa vizinhança, existe um único x. Então, a gente pode agora inverter essa lógica de y em função de x para x em função de y. Então, o teorema da função implícita, eu posso mexer um pouquinho mais nessa escrita, trocar aqui por del f del x, no ponto x0 e y0, ser diferente de zero. Existe uma vizinhança e uma função x que vai de CD para AB. Tal que para cada y, nós associamos um x de y, função é de classe CK, etc. x de y0 é igual a x0. E troca essa fórmula aqui que depois a gente vai saber deduzi-la. Então, dá para mexer ou del f del y diferente de zero, faça as adaptações. Del f del x diferente de zero, faça as adaptações. O interessante disso tudo, olha só o que acontece nesse ponto. Esse aqui, tanto del f del x é diferente de zero, quanto del f del y diferente de zero. Então, para cada x existe um y, para cada y existe um x. A gente consegue escrever bem tanto x em função de y como y em função de x. Qual dos dois eu vou considerar? Depende do que a gente está pedindo. A mesma coisa com aqui. Não a mesma coisa, totalmente diferente. Aqui eu consigo fazer y em função de x, mas não consigo x em função de y. E aqui é a mesma coisa, só que inverte os papéis. Eu não consigo fazer y em função de x, mas eu consigo fazer x em função de y. Tá, agora falta mais um ponto importante nisso aqui tudo. Esse. Olha o que acontece nesse. Não consigo. Se eu pegar qualquer... Deixa eu apagar esses resíduos aqui. Se eu pegar qualquer quadradinho centrado no 0, 0, eu não consigo escrever nem y em função de x e nem x em função de y. Aqui, ó. Para cada x fixado, existe 2y. E para cada y fixado, existe 2x. Nunca isso aqui vai ser o gráfico de alguma coisa. E acontece, se agora a gente usar o teorema da função implícita, bem, se eu não consigo escrever y em função de x, é porque del f del y só pode ser zero. Se eu não consigo escrever x em função de y, é porque del f del x também é zero, nesse ponto. Ou seja, esse ponto tem uma propriedade. Gradiente de f no ponto 0, 0, no caso é o meu ponto considerado, é zero. Chama isso aqui de f de xy e verifica quanto. Mas graficamente já dá para ver que isso aqui é zero. Tá? É uma singularidade. Olha, tem diferenças desses pontos. E dá para reconhecer já direto na f. Então, o resumo disso aqui tudo é o seguinte. O que a função implícita trabalha? A função implícita trabalha o caso em que, essencialmente, o gradiente de f é diferente de zero.
Tá? Eu tenho que pedir que uma dessas duas seja diferente de zero para poder fazer alguma coisa. O caso gradiente de f igual a zero é chamado de pontos críticos e vai ser visto em videoaulas mais à frente. Então agora estamos estudando o caso gradiente de f diferente de zero. Tá, e agora a última informação que a gente tem que trabalhar, que eu estou devendo a vocês. Esquece que eu botei, deixa eu botar aqui y, AB, para CD, em que para cada x, nós associamos o y de x, e para cada y aqui, de x0, nós associamos o y0. Tá aí, isso aqui já não interessa. Vamos voltar para cá para fazer as continhas. Então, agora tem mais uma informação. Mas ainda, y é de classe CK. Tá? Essa informação é só para dizer, posso derivar. Essa informação é fortíssima. E isso aqui, a nível teorema, é bobagem. Tá? Isso aqui vocês têm que saber já deduzir. Eu aconselho a vocês, eu vou tentar convencer agora isso para vocês. Então, o que eu sei? Vou supor que eu sei que o meu y é de classe CK. E eu estou trabalhando com minha função f de x, y de x, igual a c. Então, o que a gente faz? Considera essa função auxiliar aqui, g de x, para facilitar a nossa vida. Então, o que nós temos? G' de x, vamos derivar. Derivei a primeira, vamos derivar isso aqui. Regra da cadeia. Como que a gente faz? Derivada da primeira coordenada. Eu gosto mais de usar no momento del x, del x. Depois eu vou reescrever isso aqui direitinho. Mas del f, del y, vezes y depende de x. Quantas variáveis você está vendo aqui? Uma. Se está vendo uma, usa a letra D. dy dx. Agora, isso aqui é igual a derivada de c. Derivei aqui, derivo aqui. Isso aqui é igual a zero. Del x sobre del x, 1. Então, olha o que nós temos. dy dx é exatamente igual, passa isso aqui para cá, menos del f del x dividido por del f del y. A dedução é uma linha, regra da cadeia. Tá? Mesmo assim, quem não confia em mim, vamos fazer um exemplo. O exemplo que a gente vai considerar é esse aqui que a gente trabalhou. y² menos x² menos x³ igual a zero. Y dependendo de x. Olha a continha. Uma delas é usando a fórmula. Você vai definir f de x, y igual a isso. Vai trabalhar com a curva de nível zero. Ou seja, aquela frase maravilhosa. Por que a curva de nível zero é uma curva? Teorema da função implícita. Mas, e o teorema da função implícita diz o seguinte. A derivada de y em relação a x, eu não vou querer enunciar o teorema para isso. Eu só estou falando de derivadas. O exemplo vai ficar na próxima. E o que a gente vai ter é o seguinte. A fórmula dy dx é exatamente menos del f del x sobre del f del y. Mas quem é del f del x? Del f del x é 2x menos 3x ao quadrado. Menos com menos passa todo mundo para mais. Dividido por del f del y, 2y. Vocês podem fazer desse jeito. Agora, o que eu vou fazer de outro jeito? O que eu faço? Pego essa expressão, derivo em relação a x. Então, se o y depende de x, como que eu derivo? Regra da cadeia na primeira. 2y vezes y', ou se preferir, dy sobre dx, menos 2x, menos 3x ao quadrado, é igual a zero. Portanto, dy dx é igual a 2x mais 3x ao quadrado sobre 2y. Isso aqui eu acho que já estão bem capazes de fazer. Uma linha. Não precisa decorar uma fórmula.
Não toma cuidado para inverter, esquecer o menos, pode esquecer um monte de coisa. Olha a continha que dá. Outro ponto importante é o seguinte, isso eu vou explicar melhor com um exemplo na próxima videoaula. Olha isso aqui. É muito mais fácil você derivar isso aqui em relação a x do que isso. Tá? Multiplicação é mais fácil derivar do que divisão. Pensa desse jeito. Então, se você já aplicar logo a fórmula e eu pedisse a segunda derivada, que é coisa comum, você teria mais dificuldade aqui e poderia errar. Aqui não, aqui é um procedimento padrão. Faz a primeira, faz a segunda, se quiser faz a terceira rapidinho e acaba tudo. Fica muito melhor do que decorar a fórmula e depois se virar na segunda derivada. É isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.